Boa tarde a todos, pessoal. Colocando aqui para gravar rapidinho, tá aqui. Então, essa aula de química do primeiro ano 1, né? Então, a gente vai fazer uma aula introdutória de química, todo o conteúdo do primeiro ano inteiro. A gente vai estar aqui nessas aulas. Beleza, pessoal? E aí a gente tem uma parte de parte teórica, né? E a gente tem a outra parte que é a parte de resolução de exercício, de questões voltada para concurso e as questões que a gente vê do nosso dia a dia. Embaixo aí dessa legenda, deixa eu voltar aqui, colocar essa parte aí de baixo, eu vou deixar o e-mail, né? E vou deixar também o nosso WhatsApp, desculpa, garganta ruim. E aí, o que é que a gente faz? Se precisar de algum conteúdo, de algumas questões, né? Só é mandar pelo WhatsApp, por e-mail, que a gente resolve aqui nas aulas de exercício. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro conteúdo de química. Então, essa parte introdutória de física, a gente vai ver o estudo físico da matéria, né? Então, a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos, que todo mundo sabe. Vamos começar aqui: o estado físico, sólido, líquido e gasoso. Pessoal, eu sei que nas outras aulas a gente vai falar também do plasma, tá? Que é um outro estado físico considerado, outro estado físico, e o gás também, né? Quem considera um estado também considera, alguns autores consideram outro estado também. Mas vamos iniciar com esses 3: sólido, líquido e gasoso. A matéria, qualquer matéria pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Professor, eu posso colocar o ferro no estado gasoso? Posso, eu posso, só não sei o como ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, poder colocar eu posso, eu só não sei como fazer isso ainda, mas poder eu posso. Ok? Então, nós temos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem o seguinte: para uma matéria estar no estado sólido, o que acontece? Vai diminuir, ela vai ter pouco energia. Vou retirar a energia dessa molécula. Qual energia estou retirando dessa molécula? Estou retirando a energia, energia cinética. Como é que eu tiro a energia cinética da molécula? Eu diminuo o quê? A temperatura. Então, sempre que eu diminuir a temperatura, aqui ó, diminuir a temperatura, tá? Diminuir a temperatura. Quando eu diminuir essa temperatura, o que foi que aconteceu? Vou diminuir também, ó, a energia cinética. E o que é energia cinética? É a energia de quê? De movimento, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Quando eu diminuo a temperatura aqui, eu diminuo a energia cinética, obviamente, essas moléculas, ela fica mais estável. Se fica mais estável, vai para o estado sólido. Beleza? Lembra, né, que a energia cinética é a massa vezes o volume elevado a 2 dividido para 2, ok? Ou seja, aqui eu vou colocar mais temperatura, ó. Vou colocar aqui mais temperatura, vou aumentar a temperatura, a variação da temperatura. Quando eu aumentei a variação da temperatura, obviamente eu aumentei a variação da energia cinética. Que energia cinética é a energia de movimento. Então essas moléculas aqui, ela vai ficar mais ativada, vai movimentar mais. Se vai movimentar mais, obviamente eu vou aumentar a energia cinética com o aumento da temperatura. A matéria passa do estado sólido para o estado líquido. À medida que eu vou aumentar mais a temperatura, ainda aumentei a energia cinética mais ainda aqui, ó. Com o aumento da temperatura, aumentei mais a energia cinética. Quando aumentei mais a energia cinética, aumentei mais a variação da temperatura. Ok, aumentou mais a temperatura e aí passa do estado líquido para o estado gasoso. Cada vez que eu aumento mais a temperatura, proporcionalmente eu aumento a energia cinética. Quando eu aumento a energia cinética, eu passo de um estado para outro. E é assim que funciona, né? Então a matéria, ela passa de um estado para outro, aumentando a temperatura, aumentando a energia cinética,
Quando aumenta a energia cinética, a molécula começa a vibrar mais. Então, imagina o seguinte, deixa eu voltar aqui. Imagina que aqui está no estado, a molécula aqui está no estado aqui, sólido, ela está vibrando pouco. No estado líquido, maior temperatura, vibrou mais ainda. Então, no estado líquido. Coloquei mais temperatura, aumentei a energia cinética, ela vai vibrar mais ainda. Por isso que fica esse espaço assim, né? Essa representação nesse espaço, porque a molécula está vibrando mais ainda, passando para o estado gasoso. E assim sucessivamente, ok? Certo? E aí a gente tem a mudança de estado físico da matéria. Como a gente está vendo os três, sólido, líquido e gasoso, a gente vai ver os três. Olha, a matéria pode estar no estado, a água, né? Ou qualquer outra matéria, já falou que todas elas qualquer matéria pode passar por estado sólido, líquido e gasoso, qualquer uma. Mas imagina a água, que é o que a gente vê mais, que está mais presente no nosso dia a dia. Está no estado sólido. Quando eu coloquei a temperatura aqui, as moléculas vibram mais, passam para o estado líquido. Essa passagem do estado sólido para o estado líquido tem um nome, claro. Que nome é? Fusão. Então a gente tem que anotar isso aí. Agora, se eu estou no estado líquido e eu vou para o outro estado aqui, ó, estou no estado líquido aqui e agora eu vou para o estado gasoso, né? Do estado de vapor. Se eu vou para o gasoso, eu chamo isso aqui de vaporização, certo? E eu vou também ter aqui, ó, do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, a bolinha de naftalina, o gelo seco, que ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso aqui é chamado de quê? Ó, de sublimação. Beleza? Sublimação é quando a matéria passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E aqui eu posso ter ao contrário, ó, do estado gasoso para o estado líquido. Do estado gasoso para o estado líquido eu posso chamar de condensação ou também de liquefação. Tem dois nomes. O mais usado é condensação, quando passa do estado gasoso para o estado líquido. Mas também pode ser chamado de liquefação. Liquefação. Falar bem devagar para entender. Ok? E eu tenho também do estado líquido para o estado sólido. Se vai para o estado sólido, a palavra é solidificação. Se vai para o sólido, solidificação. E aí eu posso ter, ó, se eu tenho do sólido para o líquido é sublimação, para aqui também, ó, é também conhecido como sublimação ou ressublimação. Alguns livros trazem também como se fosse sublimação, o processo inverso, mas alguns livros mais atualizados chamam isso aqui de ressublimação. Vou colocar aqui, ó. Tá certo? Ressublimação, que é o contrário do estado gasoso para o estado sólido. Então a tabelazinha aí que a gente tem vou voltar aqui, uma tabelazinha aí que cai muito em prova, e aí a gente tem que fazer o que? Decorar essa tabelazinha aí, né? A gente decora isso daí e fica bacana. Vamos lá, vamos passar. Vamos lá. E aí eu tenho densidade. Todo líquido ele pode ser mais denso ou menos denso. Tá certo? E o que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Isso que é densidade. Massa sobre o volume. No sistema internacional, a densidade é medida por quilograma por metro cúbico. A gente escreve assim, tá? Mas na prática a gente pode ter grama por centímetro cúbico, grama por litro e assim sucessivamente. Vou ensinar vocês a fazer umas transformações mais usual. Olha, pessoal, tá aí essa parte aí. Mas o seguinte, no sistema internacional a gente usa isso daqui, ó. Mas vem grama por centímetro cúbico também. Não vai ter problema. Mas para isso a gente tem que fazer algumas transformações. Matemática mesmo, aquelas são transformações múltiplo e o submúltiplo do metro. Eu vou fazer isso aí com vocês, né? Pra gente, se vier questões
grama por centímetro cúbico, quilograma por litro, vocês vão saber fazer essas questões. Tá certo, pessoal? Vamos fazer isso rapidinho. Aqui, pessoal, vou pegar uma folha e a gente lembra dos submúltiplos e os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Vou pegar aqui uma que é o seguinte, ó, lembra quilômetro, né? Hectômetro, isso, decâmetro, metro, lembra disso, decímetro, centímetro e milímetro. Lembra que é 7, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O metro aqui fica 3 para um lado e 3 para o outro. O que interessa para a gente? Lembra que a gente fez o seguinte, ó, quando a gente estava estudando parte de cálculo, a gente viu, ó, que a gente pode ter metro cúbico, lembra disso, ó. A gente pode ter decímetro cúbico, mas na verdade a gente pode ter quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, a gente pode ter todos aqui, pode colocar cúbico aqui em todos, e centímetro cúbico. Vou fazer, deixa eu voltar aqui, por que eu estou pegando só os três? Lembra que o slide eu falei que pode ter grama por centímetro, qualquer coisa você volta o slide. Lembra que eu falei o slide tem grama, né, por centímetro cúbico? Então eu estou pegando aqui, ó, olha, esse aqui com isso, para a gente fazer essa transformação grama por centímetro cúbico, como é que iria ficar quando a gente for aplicar em densidade. Vamos lá. E aí eu posso ter também os múltiplos e submúltiplos do metro, que é muito fácil. Se eu tenho, como é que eu posso fazer isso? Facílimo. Se eu tenho quilômetro, eu tenho, ó, quilômetro, quilolitro, olha, hectômetro, hectolitro, só é acrescentar líquido, decâmetro, decalitro, metro, litro, decímetro, decilitro, centímetro, centilitro, milímetro, esse aqui ninguém erra, mililitro. Aí, muito simples, ok? Lembra de outra coisa, se aqui é elevado a 3, quando eu vou passar de uma casa decimal para outra, eu vou multiplicar por 1000, né? Porque a quantidade de zero. Lembra que a gente fez isso. Então, ó, o que é que eu vou ter aqui, ó? Para mim passar de uma casa decimal para outra, eu vou multiplicar por quantos zero? Por 3, 1, 2, 3, que é a mesma coisa de por 1000, né? Beleza? Aqui também, ó, vou multiplicar, deixa eu separar aqui, ó, multiplicar por 3 zero, ó, 3 zero, separar assim. E aqui também, ó, quando eu vou passar de uma casa para outra, eu vou multiplicar por 3 zero. E ao contrário, 3 zero que eu digo é multiplicar por 1000. E ao contrário também divide por 1000, certo? Beleza, muito simples, certo? Só que se eu quero chegar em metro, vai ser colocar esse zero tudo, não. Colocar em metro, você vai colocar um aqui, ó. Colocar zero aqui na frente do 1, zero depois, zero à esquerda também não vale nada. Pronto. E aí o que é que a gente sabe também? A gente sabe que, ó, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho um múltiplo e submúltiplo do metro, para mim passar de uma casa decimal para outra, eu vou multiplicar por 10, que é por 10, ó. Cada um é por 10. Quando tem, ela tem um aqui em cima, é por 10, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, eu posso chegar agora, pela mesma fórmula que eu fiz aqui, a 1 quilolitro, né? 1 quilolitro, tá aí. Coloquei esse 1 aqui na frente para dizer que é 1 quilolitro. Coloquei esse 1 aqui na frente para dizer que é 1 metro cúbico. Pronto. E aí o que é que eu posso fazer? Posso fazer o que nessa parte aí agora? Eu poderia simplesmente fazer agora uma comparação, esse aqui com esse. Como é que eu posso fazer a comparação? Aqui, ó, quantos zero tem? 6 zero, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terminou em centímetro, tá aqui, isso aqui, ó, aqui, ó, centímetro cúbico, tá aí, igual a quanto? Vamos igualar também aqui, ó, quanto é que vai dar? Esse aqui com esse, ó, vamos igualar
eu vou igualar em milímetro. Mas poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser em qualquer um. Ó, milímetro 1. Quanto zero tem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, 0. Milímetro. Pronto. E agora o que é que poderia fazer? O que é que eu poderia fazer aí? Cortar. Quanto zero tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pode dizer que 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro a 1 milímetro. Beleza, pessoal. Professor, só que eu quero saber, né? Eu quero saber em decilitro. É muito fácil. Olha, eu quero transformar agora, eu quero chegar aqui em centímetro cúbico para decilitro. Só eu parar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0 centímetro cúbico. E aqui eu vou parar agora aqui que eu quero saber em decilitro. Então, quanto zero tem? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Igual, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Centímetro. Centilitro. E agora eu posso fazer o quê? Vamos só cortar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que foi que eu disse? Que o 10 centímetro cúbico vai ser igual a 1 centilitro. Tá aí. E assim, pessoal, e assim eu faço qualquer transformação. Qualquer transformação assim. Muito simples, muito simples. Então eu fiz aqui essa parte, centímetro aqui com 1 mililitro, só um exemplo. Centímetro cúbico 1 mililitro, só um exemplo. E por que, professor? Por que você foi até aqui? Por que você fez 1 quilolitro? Simples. Por quê? Porque a gente sabe que um metro cúbico é igual a quanto? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Como é? Você vai pegar um aqui, um aqui, igual a 1000 litros. Tá aí. E assim sucessivamente. Por isso que um metro cúbico é igual a 1000 litros. Aqui, tá? Pegar isso aqui com isso. Pronto, tá aí feito. Muito simples, né? Bastante simples essa questão. E terminando essa parte aí, a gente vai para os pontos de fusão e o ponto de ebulição da matéria, tá? Ok? Então, ó, depois da continha, então assim, o que é ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância sofre fusão ou solidificação. Ou seja, é uma temperatura que aqui, ó, ela está indo, que é fusão, ela está indo para de onde? A gente viu no slide anterior, né? No começo daquele slide. Se é de fusão, ela está indo aqui do sólido para o líquido. Se é só solidificação, ela está indo da onde? Do líquido para o sólido. Beleza? E já no ponto de ebulição é a temperatura que uma substância sofre para ocorrer uma ebulição ou uma condensação. E o que é condensação? Está indo do estado, falei no slide passado, está indo do estado gasoso para o estado líquido. Quando vai passando do estado líquido aqui, ó, do estado gasoso para o estado líquido, é o ponto de ebulição. Tá bom? Quando vai para o estado líquido, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, é chamado de ponto de fusão. E aí o nome já está dizendo, né? Ok, pessoal. Essa temperatura depende da pressão. Qual é a pressão? Se é um ATM. Uma ATM é uma pressão atmosférica. E também a substância. Uma coisa é eu esquentar álcool. Outra coisa é esquentar água. A água vai passar no ponto de ebulição a 100 graus Celsius. O álcool vai ser bem menos, a 78, depende do álcool. 73, 79, depende. Certo? Ao nível do mar, então aí, ó, tá aí o álcool. Ao nível do mar, o ponto de fusão aqui da água, aqui, ó,
é 0 graus Celsius, né? Desculpa, o ponto de fusão. Já o ponto de fusão aqui do etanol, do álcool, não estou dizendo que esse pode ser outro tipo de álcool também, não está dizendo, discriminando aqui que é etanol, é de menos 114. Ou seja, esse aqui, quando a água tiver a 0 graus Celsius, ela vai congelar a 0 graus Celsius. Já o álcool, ele vai congelar esse álcool aí em menos 114 graus Celsius. Já no ponto de ebulição, ela vai entrar em vapor aqui, ó, a 100 graus Celsius. A água entraria em vapor a 100 graus Celsius, né? Para a gente entender isso, ok? E passaria para o estado líquido, de menos de 100 graus Celsius, já passaria para o estado líquido também. E aqui iria passar para o ponto de condensação a 78 graus Celsius. Então, depende da substância e da pressão. Aí eu estou considerando aqui que a substância está a 1 atm. Ok, pessoal, fácil, né? Certo? E aí, ó, conhecendo um pouco o ponto de fusão, vamos conhecer um pouco o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias. Então a gente tem aí, ó, vamos lá, a água e o etanol, tá? A água aqui, ó, quando ela está a menos 114, aqui, ó, ela está totalmente sólida, totalmente. A água abaixo de 100 graus Celsius, se for atm, está totalmente sólida. Já o álcool, ele está entre aqui, ele está entre o ponto de fusão, ele está no ponto de fusão, ele está entre o sólido e o líquido. A água, ela vai passar a ficar na parte intermediária aqui, ó, passando para o ponto de fusão entre o sólido e o líquido a 0 graus Celsius. Mas a 0 graus Celsius, o álcool está totalmente líquido. Quando tiver a 70 aqui, ó, a água a 78 graus Celsius está totalmente líquida. O álcool já está passando para o ponto de evaporização, já está passando pela evaporização, indo para o estado gasoso. Já a água aqui, ela vai estar no estado gasoso, indo do estado gasoso, ela está no ponto de evaporização, passando do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Já o álcool está totalmente gasoso. O que foi que eu falo? O que foi que eu fiz aí? Foi que a gente fez. Percebe que depende da substância, porque fizemos com álcool. Porque o álcool é a substância que a gente mais encontra, né? Mas aí a gente tem diversas outras. O álcool é o que a gente mais encontra. Ok, pessoal, fácil, né? Isso aí não tem dificuldade, não. Beleza. O álcool e a água é o que a gente mais encontra na natureza, que a gente mais encontra no nosso dia a dia. E aí a gente vamos ver essa questão aí. Pessoal, essa questão é o seguinte, né? Questões de universidade, a gente viu. E essa questão, vamos ler ela aí. É o seguinte: o estado físico das substâncias abaixo a 25 graus Celsius a 1 atm, então a uma pressão atmosfera, 1 atm, são respectivamente. A gente tem aqui o pentano. A gente vai estudar depois na química orgânica o que seria o pentano, quando estiver estudando a ligação alcano, alceno e alcino. E aí a gente tem o cloro também, tá bom? Ok? E aí está o ponto, aqui todos os dois têm 1 atm. O ponto aqui, ó, de fusão do pentano, ele está aquele ponto de fusão, está passando para o estado líquido, ou saindo do estado líquido para o estado sólido, né? Passando para o estado. O ponto de fusão aqui, ó, é menos 130. E o ponto de ebulição aqui dele, ele já tem para ir para o estado gasoso, né? De ebulição, é 36,1. Tá certo? Do cloro aqui é menos 101 e o ponto de ebulição menos 34,5. Então está a 25 graus Celsius. Se está a 25 graus Celsius, o pentano, ele está aqui assim, ó. Concorda? Está aqui.
Ó, 25 graus Celsius está aqui. Tá. Então, ele não está no estado gasoso, não. Porque só vai passar no estado gasoso a partir daqui, ó. Então, isso aqui só pode estar no estado o quê? Líquido. Isso aqui só pode estar no estado líquido. Depois daqui é do estado gasoso. Antes daqui é sólido. Aqui seria sólido, ó. E aí seria gasoso. Então, ó, a gente olhando aí a questão, eu eliminaria a questão A imediatamente. Eliminaria A e eliminaria a D. Agora vamos analisar o cloro. Tá? O cloro a 25 graus Celsius, né? A 25 aqui, ó, olha, quando ele chegou aqui, ó, olha, aqui está no estado de quê? Ó, está no estado de fusão, passando para o estado líquido. Aqui passou para o estado, está no estado de ebulição, passando para o estado gasoso. 25 está aqui, ó, em um ATM. Obviamente aqui já está no estado do que? Gasoso, né? No estado gasoso, no estado de gás. Então, ó, só pode ser qual letra? A letra E. E aí, ó, a explicaçãozinha que eu acabei de falar para vocês. Beleza, pessoal? Muito simples, né? Não? Fácil, 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 simples. Vamos para a próxima questão aqui rápido. E essa próxima questão aqui, né? Uma questão aí envolvendo também o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Galho e rubídio é duas substâncias na tabela periódica. São dois metais visualmente muito parecidos e apresenta as seguintes propriedades físicas. Galho e rubídio. Então o galho aqui é um metal. Vamos estudar metal, não metal, a metal ainda, tá? E aqui a gente tem o seguinte, o ponto de fusão dele é 39,8. O ponto de ebulição é 2.403. Tá aí. A densidade está aqui. Rubídio, 39. Ponto de fusão. E ponto de ebulição, 689. E aí, vamos ver a primeira pergunta, o que é que ele quer, né? Considere esses dados, responda as questões. Qual questão que é? Qual o estado físico dos dois metais, né, num dia com a temperatura de 25 graus Celsius? Tá, vamos lá. Se tá a 25 graus Celsius, aqui, olha, aqui, vamos lá, ele está indo para o estado líquido, ponto de fusão, indo para o estado líquido. Então, 25 graus Celsius está antes, né? O 25 graus Celsius está aqui, ó, está antes. Se está aqui, ó, 25 graus Celsius, está antes dessa temperatura. Se está antes dessa temperatura aqui, o que significa? Se aqui é o estado de indo para o estado líquido, ponto de fusão, então aqui só pode ser sólido. Então, primeiro as duas temperaturas vai estar no estado sólido. Beleza, pessoal? Ok. E agora a próxima. Os dois substâncios têm que estar no estado sólido. A próxima. Qual o estado físico dos dois metais no deserto, onde a temperatura é igual a 45 graus Celsius? E aí? Olha só. Percebe que aqui 29 é o ponto de fusão. 45 não passou daqui, que aqui já é o de ebulição. Então 45 vai estar aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. 45 vai estar aqui, ó. Obviamente 45 não passou ainda do estado de ebulição. Obviamente aqui é no estado o quê? Líquido. Então as duas substâncias de 45 graus vai estar no estado líquido. Beleza, pessoal. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, né? Peraí. Próxima questão. Já falei essa parte aí. Vamos para a próxima questão. E aí tá a próxima questão. Preste atenção que essa próxima questão é cálculo, né? Professor, poderia deixar fazer cálculo nas próximas aulas fazer cálculo mais detalhado, né? Essa aula aí é teórica e eu digo como é que cai mais ou menos as questões. Primeiro aqui, o que é que a gente tem? Presta atenção nessa questão.
Um caminhão transporta 5 toneladas de uma variedade de madeira, cuja densidade é 0,7 grama por centímetro cúbico. Percebe a transformação que eu fiz lá, né? A gente pode usar isso aqui também, ó, mas que aqui, ó, grama por centímetro cúbico. Qual é o volume da madeira que está sendo transportado em litro? Então, a gente quer saber em litro, certo? Como é que a gente faz agora? Lembra que a gente tem que calcular 5 toneladas, aqui, ó, pegar os dados das questões, 5 toneladas. A densidade, 0,7 grama por centímetro cúbico. 5 toneladas é a mesma coisa de 5.000 quilogramas. A gente fala 5.000 quilos. Multiplicando isso aqui por 1.000, ó, eu acrescento mais 3 zeros. Então agora vai ficar quanto? 500.000 gramas. E por que eu multipliquei aqui? Porque aqui, ó, está em grama. A densidade deu em grama, então eu tenho que colocar tudo em grama. Beleza? E agora o que é que eu vou fazer? Aplicar na fórmula que a gente está estudando. Quem é a fórmula, pessoal? Qual que é a fórmula? Massa sobre o volume. Deixa eu voltar aqui. A fórmula massa sobre o volume. Perfeito, pessoal. Ok. Certo. E agora o que é que eu vou fazer? Olha, vamos agora. Quem amassa é 500.000. 500.000 é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Tem 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei a vírgula aqui, vezes 10 elevado a 6. A densidade ele deu 0,7 e o volume está aqui. Até aí tudo certo. E agora o que é que eu posso fazer? Multiplicar meio por extremo. Multiplicando meio por extremo, eu vou ter o que? 5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 0,7. Dividindo aqui, eu posso dividir essa parte aqui, ó, que vai ficar quanto? 7,14 vezes 10 elevado a 6. Que isso vai ser igual a 7,14 vezes 10 elevado a 3, dividido por 1.000 a 3. Tá aí a densidade. Pessoal, nas próximas aulas eu vou fazer esse cálculo mais detalhado. Muito aluno não consegue fazer por causa da notação científica, é um cálculo fácil. Muito aluno, não vou, eu tenho dificuldade nisso aí por causa da notação científica. Eu vou fazer mais cálculo na próxima aula, envolvendo a parte de notação científica para tirar essa deficiência. Tá bom? E agora eu quero saber aqui, ó, em metro cúbico. Tá, em metro cúbico é a coisa mais simples do mundo, né? Só é dividir agora aqui, ó, dividir de novo por 1.000, ficou aí. Porque divide por 1.000, elimina os 0 elevado a 3, ficaria quanto? O volume ficaria 7,4 elevado a 3 centímetro cúbico. Lembra quando eu fiz aqueles cálculos de transformação quilolitro, hectolitro? Você vai fazer aqueles cálculos lá que dá certo, beleza? Aos poucos, próxima aula eu vou fazer mais transformações com vocês. Vamos para a próxima aula. Vamos para a próxima. E aí, a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Um estudante deseja medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água em uma proveta cilíndrico graduada em volume e determinou o volume da água colocada. Certo? Em seguida, jogou um parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Os desenhos abaixo ilustram o que observou. Ele colocou água. O que foi que esse aluno fez? Colocou água aqui e mediu. A proveta era numerada e mediu a água até aqui. Quando ele colocou o volume, ele viu que aumentou mais um pouquinho. Pronto. E ele pede o que? O volume do parafuso. Óbvio. Como é que a gente faz? Qual é o volume do parafuso? Qual foi a diferença aí? De 80, sem água ficou o quê? Como é que a gente faz? Sem água era 80 ml. Com água subiu a 100. Então subiu quanto? 20 ml, né? É só subtrair, ó. 100 menos 80.
né? Muito simples, ó. Subtraindo 100 menos 80, o volume é 20 ml. É o volume do parafuso. Beleza, muito simples, né? E aí, a B, sabe-se que a massa do parafuso, ele deu a massa agora, é 157,4 gramas. Determina a densidade do material que ele é feito em grama por centímetro. Como é que a gente faz? A fórmula da densidade, massa sobre o volume. E agora é só substituir, ó. 157,4 gramas dividido para 20, que é o volume. Fazendo isso daí, ó, esse cálculo vai dar quanto? 7,8 vezes 7,87 gramas por centímetro cúbico. Perfeito, pessoal. Muito simples essa questão aí, não tem dificuldade nenhuma em fazer esse tipo de questões. Legal. Ok, beleza. Vamos para a próxima, né? Olha aí que legal essa próxima questão aí. Muito simples, né? E aí, vamos ver essa questão, né? O que é que diz? Para verificar se um objeto é chumbo puro, um estudante realizou a seguinte experiência. Eita, vamos lá. Determinou sua massa, que era de 175,90 gramas. Imergiu totalmente em 50 ml de água contida numa proveta e depois lê o volume da mistura, tá certo? Água e metal que deu quanto? 65,5 ml. O que é que ele fez? A mesma questão, ó, tá aqui a proveta, ó, vamos desenhar aqui a proveta. A mesma questão que a gente viu anteriormente, é a mesma coisa. Colocou água, colocou aqui, ó, um volume de água, deixa eu colocar um volume de água aqui, que tem 50 ml. Colocou o chumbo dentro, a massa do chumbo aqui, ó, a massa do chumbo aqui dentro. Quando colocou a massa do chumbo, opa, passou sem querer. Quando colocou a massa do chumbo aqui dentro, aí aumentou para quanto? Para aqui, ó, que ficou 65,5 ml. E a massa do chumbo é essa daqui. Pronto. Tá aí a mesma coisa que a gente viu na questão anterior. Com base nos dados obtidos, calcula a densidade do material comparado com o valor registrado na tabela aqui, ó, da propriedade específica de substância, e conclui que se trata de um chumbo puro. Qual é o valor calculado para que a densidade em grama por ml, a temperatura do da experiência. Desculpa, garganta. Ok, pessoal. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Tá aí a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? A massa. Tá aí a massa. Tá aí o volume. Como é que eu calculo o volume? Pegue o volume que eu fiz, igual eu fiz na questão passada. O volume total com o metal, 65,5, diminuiu de 50, que ficou 15. Então tem um volume aqui, ó, de 15,5 ml. E agora só que eu fazer aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Massa sobre volume. Qual é a massa? Acabou deu aqui, ó. Quem é o volume? 15,5. Acabamos de calcular. Se eu dividir aqui, ó, vai dar quanto? 11,3. Resposta letra E. Beleza? Ok, vamos para a próxima questão. E aí? A próxima questões, não questões, a parte prática, na parte teórica, a gente vê a parte de mistura. O que é substância, né? O que é substância pura
e o que é uma mistura. Observe o aspecto material, não pode, observando o aspecto material, não podemos ter certeza que uma substância é pura ou é uma mistura. A gente tem que fazer alguns experimentos, tá? Ou seja, percebendo aqui, ó, o que é que a gente tem? Que a substância pura possui propriedade fixa. As misturas possuem propriedade variável. Durante a fusão e ebulição de uma substância pura, possui temperatura constante. E já a mistura, ela possui a propriedade de sua temperatura variável. Certo? Ok. E aí eu tenho, ó, uma mistura aí. Esta mistura pode ser homogênea ou heterogênea, né? Olhando para essa mistura aí. E aí, a gente está olhando essa mistura, isso aí seria uma mistura. Essa mistura pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Você percebe que tem várias substâncias, ó, que elas não, aqui, ó, que ela não, isso aqui não consegue dissolver aqui, nem isso aqui consegue dissolver isso aqui, são diferentes. Se são diferentes, a gente vê que é uma substância heterogênea, né? São uma mistura heterogênea. A gente vê nessa parte aí. Ok? E aí, ó. E o que é, eu tenho aqui esse exemplo muito comum, o sal e a água. E eu, quando misturei aqui, ó, o que é que vai acontecer? Vai formar o sal e a água, eles vão se dissolver aqui, ó. Se dissolveu, a gente diz que essa mistura sal e água aí, ó, só tem uma fase. Eu não estou vendo o sal e a água, só estou vendo tudo aqui, ó, dissolveu. Então, a mistura homogênea. Certo? Ok. Aqui eu tenho, ó, essa aqui, ó, óleo e água. Percebe que tem duas fases. Se tem duas fases, essa mistura é uma mistura heterogênea. Aqui tem três fases, ó. É uma que é o óleo, a água e a areia, três fases. Então, de duas fases acima, essa mistura é heterogênea. Certo? E aí eu tenho, ó, sistema. Vamos entender o que é uma substância e agora vamos fazer algumas análises de sistema. Como é que a gente pode entender? E aí a gente pode fazer algumas questões para entender o que é sistema. Veja essa questão aqui, ó, rapidinho. Olha só. Percebe que eu tenho aqui, ó, uma fase, duas, três. O óleo, o gelo e a água. Marca a alternativa correta. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura abaixo. Tá aqui. O sistema representa o que? Quando ele fala de sistema, quando está falando de sistema, a gente está falando, observando isso aqui tudo. Quando eu falo de substância, é uma substância X. Aqui eu estou observando todo. Tá? Vamos lá. Três fases. Tá? Três fases. E três substâncias. Não, só tem duas substâncias. Quais duas substâncias que tem? A água, porque o gelo é água. Então aqui está errado. Certo? O outro, aqui, duas fases. Opa, peraí. Duas fases em estado físico diferente. Não, tem duas fases, estado físico diferente. Não, nós temos o que? Né? Então, nada a ver. A outra, três fases em um único estado físico. Não, aqui está no estado sólido, tá errado. O outro, duas substâncias, tá certo, a água e o óleo, aqui é duas substâncias. Equilibrada em três fases, correto? Tem duas substâncias aqui, a água e o óleo, e tem três fases. Aqui é uma fase, duas e três. Então a resposta é certa, a letra D. Simples nessa parte aí. E aí, ó, constitui exemplo de sistema bifásico com um componente de... O que é um sistema bifásico? Quando a gente fala em sistema bifásico, está falando que tem duas fases, por isso que é sistema bifásico. Qual sistema bifásico aí que a gente pode olhar aí, qual que seria, né? Sistema bifásico aí, ó, seria o que? A questão anterior, a água com o cubo de gelo.
Então são bifásicos. A água é um e o gelo é outro. Tá certo? Álcool hidratado, nada a ver, é uma fase só. Água salgada, água do mar, única fase. Óleo granificado, só óleo, o ar líquido, só tem uma fase também, certo? Então só poderia ser a letra B. E aí, ok? Então com essa aí a gente termina com essa questão aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Calma. Peraí, deixa eu voltar aqui. Com isso aí a gente termina essa nossa aula aí de introdução básica à química do primeiro ano do ensino médio. Essas aulas aí vai reforçar bastante. E depois vocês vão deixando aí no WhatsApp, né? Ou no e-mail as questões para a gente fazer nas aulas de exercício. Ok, pessoal. Até mais.